Em nosso segundo vídeo sobre personalidades históricas, vamos falar sobre Dom Pedro II, o Magnânimo. E bom, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e vamos nessa! Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga nasceu em 2 de dezembro de 1825. Tornou-se o imperador governante do Brasil com somente 14 anos de idade, em 1840. Sua coroação ocorreu na Capela Imperial do Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1841. Foi o quarto filho do imperador Pedro I e da imperatriz Leopoldina, de um total de 7. Desses, 3 morreram ainda quando criança. Sua infância não foi muito fácil. Poucos dias após completar 1 ano de idade, acabou perdendo sua mãe, que adoeceu após sofrer um aborto espontâneo. Em 1831, Pedro, com então 5 anos de idade, teve outra grande perda, a do seu pai, que abdicou do trono brasileiro e voltou para Portugal, vindo a morrer 3 anos depois. Seu pai deixou o Brasil durante a noite. Pela manhã, Pedro é acordado e levado direto para o Paço Imperial do Rio de Janeiro, onde foi aclamado por uma multidão, como o novo imperador do Brasil. Sim, tornou-se imperador aos 5 anos de idade, mas não governou, óbvio. Um governo regente passou a governar o império até o imperador atingir a maioridade. Tá, mas acabaram que não esperaram ele completar os 18 anos. O país estava em crise e o Partido Liberal comete o golpe da maioridade, fazendo Pedro II tornar-se o imperador de fato aos 14 anos, pondo fim ao governo de regência. Sua coroação ocorreu 1 ano depois. E o traje majestático usado por ele encontra-se hoje no Museu Imperial de Petrópolis. Pedro II cresceu na Quinta da Boa Vista, hoje o Museu Nacional, que sofreu um terrível incêndio em 2018. O palácio era utilizado pela família imperial brasileira. Por desejo de sua mãe, fora muito bem educado. Aos 8 anos de idade, já sabia francês e italiano. Além das línguas, também estudou outras áreas como física, matemática, geografia, música, astronomia, filosofia, história, teatro, esgrima e caça. Era um grande intelectual. Ao longo da sua vida, aprendeu a falar fluentemente pelo menos 6 idiomas: português, alemão, espanhol, inglês, italiano e francês. Além dessas, também tinha muito conhecimento em latim, grego, tupi-guarani, russo, árabe, sânscrito e hebraico. Essas 2 últimas até então eram consideradas línguas mortas. Pedro II tinha muito interesse por línguas e civilizações antigas. Inclusive, foi ele a primeira pessoa a traduzir partes do conto 1001 Noites do árabe direto para o português. A tradução começou após ser retirado do trono do império, mas infelizmente faleceu antes de concluí-la. E falando em árabe, ele foi o primeiro chefe de estado brasileiro a visitar o Oriente Médio e o norte da África. Porém, uma de suas viagens mais triunfais foi aos Estados Unidos em 1876, onde passou 3 meses percorrendo 22 estados, sendo bastante saudado nos locais que passava. Visitou o Grand Canyon e as cataratas do Niágara. Inclusive, foi convidado a abrir a Exposição Universal que estava ocorrendo na Filadélfia, ao lado do presidente americano. Deixou uma imagem tão boa no país que um admirador lançou em um jornal a candidatura simbólica do imperador para presidente dos Estados Unidos. E acredite, somente na Filadélfia ele teve 4.000 votos, e isso era muito, já que na época poucas pessoas eram permitidas a votar. E foi nesse evento que ele se interessou pelo telefone, que estava sendo apresentado ao público pela primeira vez. O primeiro aparelho do Brasil foi produzido especialmente para o imperador e chegou aqui poucos meses após a exposição. As primeiras linhas ligavam o Palácio Imperial às casas dos ministros.
E o imperador era bem antenado em inovações tecnológicas, possivelmente foi o primeiro fotógrafo brasileiro, possuindo um daguerreótipo que havia sido inventado na França em 1839. Casou-se aos 17 anos, em 1843, com a princesa Teresa Cristina de Bourbon-Duas Cecílias. Pedro havia se encantado pela princesa ao ver um de seus retratos. Porém, após casarem por procuração e ela ser trazida para o Rio de Janeiro, ele ficou decepcionado ao vê-la. Segundo dizem, ela não era feia, mas também não era bonita. Tinha aproximadamente 1,5 metro de altura, enquanto Dom Pedro 1,90 m. Com Teresa Cristina, teve 4 filhos, que por ordem de nascimentos foram Afonso Pedro, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso. Ambos os meninos morreram ainda na infância, e a princesa Leopoldina aos 23 anos, na Áustria, possivelmente vítima de febre tifoide. Todo verão, o imperador se mudava para a cidade de Petrópolis devido ao seu clima mais ameno. O seu nome significa Cidade de Pedro, em homenagem ao imperador, assim como Teresópolis, que foi batizada com esse nome em homenagem à imperatriz Teresa Cristina. Foi durante o seu reinado que ocorreu a maior catástrofe climática do país. Entre 1877 e 1879, uma severa seca atingiu o Nordeste, ceifando a vida de mais de 500 mil de pessoas, o que correspondia a quase 11% da população do Nordeste e 5% da população nacional, que na época era de quase 10 milhões de pessoas. Bailes foram feitos para arrecadar fundos para socorrer a região. Anos antes a esse evento, o imperador já havia cogitado realizar uma transposição no Rio São Francisco, realizando inclusive uma excursão por ele. Na noite de 15 de julho de 1889, Dom Pedro II foi vítima de um atentado ao sair de um teatro. Um jovem que soltava gritos enaltecendo a República disparou contra a carruagem do imperador, que por sorte não foi atingido. O último baile imperial do Brasil ocorreu em um sábado, no dia 9 de novembro de 1889, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Esse baile homenageou a marinha chilena que estava atracada na Baía de Guanabara, mas também foi usado para celebrar as bodas de prata do casamento da princesa Isabel com o Conde de. 6 dias após o baile, em 15 de novembro, ocorreu o primeiro golpe militar do Brasil, que comemoramos hoje como a Proclamação da República. O golpe foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do Brasil República. O início do fim do Império começou após a Guerra do Paraguai, em 1870, que trouxe uma grave crise econômica para o país. Além desse e de outros fatores, havia o fato de que quem assumiria o Império seria a princesa Isabel, e o seu marido era bastante impopular. Dom Pedro II talvez estivesse nessa época no auge de sua popularidade com o povo, principalmente após a abolição da escravidão, que ocorrera um ano antes. No dia seguinte, após a proclamação da República, a família real foi confinada no Paço Imperial do Rio de Janeiro, que permaneceu cercado por uma cavalaria. O imperador e sua família receberam uma ordem para deixar o Brasil em 24 horas. Na madrugada do dia 17 de novembro, são escoltados até um navio, e após a chegada dos filhos da princesa Isabel que estavam em Petrópolis, o navio parte ao meio-dia, levando a família real para o exílio na Europa. Chegaram em Lisboa no dia 7 de dezembro e seguiram para a cidade de Porto. 20 dias após a chegada em Portugal, a imperatriz Teresa Cristina falece. Dom Pedro II segue para Paris, onde se instala em um hotel simples. Nele, fica até os seus últimos dias, falecendo em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade, vítima de uma pneumonia.
Em seu quarto foi encontrado um pacote com terras das províncias brasileiras. Esse foi colocado em seu caixão. O governo francês preparou um funeral de estado. Mais de 300 mil pessoas e líderes de países assistiram o cortejo fúnebre do imperador, que fora enviado de trem para Portugal, onde seria o sepultamento. A lei do banimento proibia a família real de regressar ao Brasil. Essa só foi revogada em 1920, no governo de Epitácio Pessoa. Os restos mortais do imperador e da imperatriz regressaram ao Brasil em 1921 e hoje encontram-se na Capela Imperial de Petrópolis, onde também se encontram os restos mortais da princesa Isabel e do seu marido, o Conde Dan. E bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o grandioso Pedro II. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui!